centelhas, tudo bem? Olho aqui com a minha centelha para falar com a sua e sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada da série Reprogramação Mental Positiva. Nessa série eu compartilho com você como uma programação mental mais otimista, mais positiva, pode trazer para você uma vida que reflete exatamente esse estado de consciência, de positividade, porque o que está dentro se manifesta fora, porque a mente é a causa e a vida é o efeito. No episódio de hoje, episódio número 1 dessa terceira temporada da Reprogramação Mental Positiva, nós vamos falar sobre como utilizar a lei da atração, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, junto com a lei da atração para manifestar o apartamento, a casa dos nossos sonhos. Vou contar para vocês o meu relato, porque eu já fiz isso, na verdade, mais de duas vezes comprando, adquirindo um apartamento e agora uma casa, mas antes disso eu já tinha cocriado ou um apartamento e uma casa, só que alugado. Então, independente se você quer comprar o seu imóvel ou simplesmente encontrar um local para alugar que seja mais a sua cara, esse vídeo também combina para você, tá? Então, eu vou contar para você o meu relato, tanto no processo que eu tive de cocriação do apartamento e da casa alugados, como do apartamento e da casa comprados. Aí você vê como você adapta para você, tá bom? Então vamos lá começar, porque eu sei que você já tá aí doidinho para saber como é que se faz. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que a lei da atração não significa ausência de ação, não significa você ficar em devaneios, eu vou mentalizar e não vou fazer nada, eu vou mentalizar e o dinheiro vai cair do céu, eu vou mentalizar e magicamente a casa ou o apartamento vão aparecer. Eu vou contar para você a minha história e o que é mais importante, você entender que o como, o quando, não é com você, é com a centelha divina, com o teu eu superior. Por isso, o termo que a gente utiliza é cocriação, que é a criação em conjunto com a lei da atração, em conjunto com o teu eu superior, ok? O passo 1 para você cocriar a casa ou o apartamento dos seus sonhos, claro, isso aqui é de acordo com o meu relato pessoal. O que de padrões, depois de eu ter já passado por várias experiências onde deu certo eu cocriar o local que eu queria morar, do jeito que eu queria morar, de forma consciente, tá, gente? Porque eu já tinha feito isso e eu tenho certeza que você também já fez. Sempre que eu conto essa história, as pessoas dizem assim, por isso que quando eu tinha 19 anos ou quando eu estava na faculdade, eu pensei, eu mentalizei tal coisa e aconteceu. Só que você fez isso muito provavelmente de forma inconsciente e eu já fiz isso de forma inconsciente. O grande diferencial da nossa reprogramação mental positiva é você fazer isso de forma consciente, compreendendo os processos de manifestação da realidade para que você possa se tornar um agente ativo e consciente da criação da realidade, entendendo qual é o seu papel, qual é o papel da sua centelha divina eu superior e o papel do universo, da lei da atração, das regras do jogo da vida. Ok? Então, o passo 1 é você compreender as regras do jogo da vida. Exatamente. Entender como é que funciona o processo de manifestação. Se você não compreender como funciona, fica muito difícil você conseguir cocriar de forma consciente e de forma confiante também. Você vai ficar na dúvida se vai dar certo ou não, você vai ficar com medo de não dar certo, vai duvidar de que a lei da atração funciona realmente, vai duvidar de que a lei do mentalismo funciona realmente e não vai conseguir cocriar como um verdadeiro mago, uma verdadeira maga. O que é um mago, gente? É aquele que tem maestria naquilo que faz. Não, eu sei que a gente pensa em um mago como eu tenho um aqui,
tá aqui até do Elson, esse Funko Pop de mago, mago da prosperidade, a gente chama ele. Então, o mago é alguém que é um mestre, né? Um cirurgião que é muito bom, ele é fera no que faz, é um mago da cirurgia. Então significa alguém que tem maestria, não é alguém que faz de forma acidental, é alguém que sabe a receita, a fórmula mágica para fazer acontecer aquilo que intencionalmente ele deseja que aconteça. Isso é ser mago. Então, a primeira coisa é você compreender as regras do jogo, compreender como funciona o processo de manifestação da realidade. A realidade não é manifesta na matéria, é matéria manifestando matéria. Só que esse é o paradigma materialista que está como predominante na nossa sociedade. Por isso que muitas pessoas dizem que não funciona, que não dá certo, né? De que precisam de dinheiro para manifestar as coisas. E aí o dinheiro acaba substituindo o teu poder interno de manifestação. Aí as pessoas acham que elas estão limitadas à conta bancária delas. Por exemplo, quando você pensa em comprar uma casa ou alugar uma casa, você já pensa se você vai dar conta de pagar o valor da casa ou a parcela do imóvel ou o aluguel. Porque você está o quê? Olhando para a matéria, que é o salário que você já ganha hoje, o valor que você ganha hoje. Aí você diz assim, eu não posso pagar por isso porque hoje o meu salário não cobre esse meu sonho. Entendeu? E aí a pessoa desiste, ela acha que não é para ela vibra numa frequência diferente da realização do sonho dela. Então compreender que não é a matéria que cria a matéria, não é o que já está manifestado no mundo físico que cria aquilo que você quer, não é a consciência que cria. A consciência é fundamental. Tudo mais é derivado, tudo mais deriva da consciência. É a consciência que cria, a consciência que manifesta, a consciência que materializa, ou renderiza, ou manifesta. Tudo se baseia na consciência. Então, a consciência é a causa das manifestações externas e não o dinheiro. Os recursos que você precisa ou precisar para obter o que você deseja, eles vão ser providenciados pelas forças do universo, que são as forças da consciência, lei da atração, lei do mentalismo, lei da correspondência. E para isso eu sempre falo, a gente tem até a escola do alquimista, que é uma escola iniciática que nós temos, que abre vagas somente 2 vezes ao ano. E nessa escola eu falo sobre as leis do universo, para você aprender como o universo funciona. E ao entender o funcionamento do universo, você compreende que a consciência é a responsável pela criação e não as coisas da matéria. Então isso vai dar um poder muito grande de manifestação para você. Compreender as regras do jogo, compreender como funciona o processo de manifestação. Então vamos lá, eu vou trazer essa compreensão para você de acordo com Abraham Hicks, que eu gosto muito, que é uma forma simples e resumida do processo de manifestação, que resume todas as leis em 3 passos. Inclusive depois, se você quiser, pode assistir o meu vídeo que eu tenho que explica assim, lei da atração em 3 passos, o nome do vídeo, aonde você vai ver como funciona. Mas basicamente o passo 1, o ser humano, o eu físico, que é o eu inferior, personagem que vem viver aqui a experiência temporariamente humana, ele vivencia o contraste, aquilo que ele não quer para ele saber o que ele quer, aquilo que ele realmente quer. E quando ele vivencia esse contraste, emana dele um desejo, uma vontade, um pedido. Então ele pede. Ele pede para quem? Para o eu superior, que é uma versão sua, maior, melhorada. Quando você vem para a matéria, você não vem inteiro, você vem uma porçãozinha pequena. A maior parte do ser que você é, que é multidimensional, ele fica num plano, como diria, superior. E desse plano superior, ele acompanha 24 horas por dia, 7 dias da semana, a sua vida, a vida da emanação física que ele fez para se manifestar aqui na realidade. Então ele recebe o teu eu superior, ou centelha divina, recebe o teu pedido e cria instantaneamente, num período de apenas
apenas 17 segundos. Você precisa pôr energia e sentimento no teu desejo por apenas 17 segundos e é tempo suficiente para que o teu eu superior crie num local, é um local fictício, é um local simbólico, apenas uma metáfora, chamado vórtex da criação, que é lá que tudo se cria primeiro antes de vir para a matéria. Se cria em forma de onda de informação, como um potencial para uma manifestação. Então, você quer uma casa ou um apartamento. Como é esse apartamento que você quer? Aí você fala para a sua centelha divina, você joga para o universo, joga para o teu vórtex e diz: minha centelha divina, meu eu superior, a casa que eu quero, ou Deus, como você queira falar, você pode chamar de Deus, que do mesmo jeito o teu eu superior vai atender, tá? Então você fala: Deus, minha centelha divina, Espírito de Deus, seja o nome que você queira dar, essa parte maior de você, que está cuidando de você, está te ajudando, e você fala como você quer a casa. Aí você começa a visualizar essa casa. Quando você visualiza essa casa, você está tendo acesso à informação que já existe no teu vórtex da criação, por causa da emanação do desejo que você teve. Então a casa, o carro, o apartamento já existe no teu vórtex. Aí vem o passo 3, né? O passo 1 é pedir, o passo 2 é receber, é a tua centelha divina criar uma versão energética em forma de onda daquilo que você quer. E o passo 3 é onde tudo trava, que é você soltar a resistência para que você receba, para que aconteça o colapso da função de onda, para que a onda se torne partícula, entre aspas, porque nada é sólido, né? É somente a aparência de sólido. Então, que venha para cá, para a matéria, de forma visível, mais tangível para a sua realidade humana. É o passo 3. Só que o passo 3 depende totalmente de você acreditar que é possível, de você vibrar na frequência do teu desejo realizado, porque senão você não vai vivenciar a realidade desejada. Você precisa sintonizar a tua frequência vibracional com a frequência da realidade desejada. E muitas pessoas ficam presas na situação atual. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso, eu não tenho, eu não posso. E essa é uma frequência vibracional totalmente diferente da frequência vibracional de que eu já tenho, eu posso, já estou vivendo o que eu quero. Percebe a lacuna imensa que tem entre queria ter e já tenho? É totalmente diferente. E aí é que surge você mudar a tua vibração e a tua mentalidade, o teu estado de consciência para um estado mais positivo, porque a positividade, o sentimento de bem-estar, a sensação de alegria, ela eleva a frequência vibracional do teu ser inferior, conectando com a frequência vibracional do teu ser superior, do teu vórtex da criação, da versão alegre da tua essência já com desejo realizado. Compreende? Então, pensar positivo e sentir positivo te ajuda no passo 3. Você solta a resistência e as tuas portas estão abertas para receber o que já está no teu vórtex, esperando que você pare de reclamar, pare de negativar, pare de ficar falando que não pode, que não tem dinheiro, que não tem, porque isso tudo atrasa o teu processo de manifestação. Então, pensar positivo e sentir positivo, com certeza, ajuda e acelera, porque eleva a tua vibração, conecta com a frequência do teu vórtex, conecta com a frequência do teu eu superior, e aí vem essa oportunidade. Essa mudança interna de frequência vai fazer com que você encontre as pessoas certas, a oportunidade certa, os caminhos se abram para você que não se abririam se você tivesse ficado negativo, internamente negativo. Ok? Bom, essa primeira parte aqui, gente, era só para eu explicar para você a importância da reprogramação mental positiva, de você vibrar sim positivo para facilitar, acelerar os seus desejos de se manifestarem. Uma vida negativa é resultado de uma mente pessimista e negativa. Não manifesta o que quer, manifesta o que não quer. Manifesta o que acha que dá. Uma coisinha pequena, um negócio, é o que dá no momento. Aí vai manifestar o que acredita que é o que dá, porque você escolheu acreditar no negativo. Então, você mudar a tua frequência vibracional é mudar a tua reprogramação
mental. Isso vai acelerar o teu processo, ok? Então, passo 1 para manifestar a casa dos sonhos é compreender como funciona o processo. Porque se você não compreender, você vai ficar no paradigma materialista, vai ficar se limitando, vai dizer que só vai conseguir quando aumentar o salário, quando conseguir ganhar na loteria, quando tiver mais dinheiro, e vai esperar pelo futuro o tempo inteiro para ser feliz. E não é isso. Você tem que ser feliz hoje, você tem que se sentir bem hoje, e aí sim teu estado de ser vai manifestar o que você deseja, tá bom? O passo 2 é você auxiliar a lei da atração através da mudança da sua vibração. É mudar a sua vibração, é o passo 2, ok? Porque tem muita gente que tenta fazer o passo 2 sem entender o passo 1. Não entende como funciona o processo de manifestação e acha assim, eu vou só ficar pensando positivo e nada mais. Não entende por que você pensar positivo, sentir positivo, auxilia e acelera o processo de manifestação. Então é você realmente mudar a sua vibração. Quando você compreende como funciona o processo de manifestação, você entende que o único controle que você tem sobre as coisas é sobre a tua própria vibração. É como você se sente por dentro. Então, mudar a tua vibração, controlar a tua vibração para que você ajuste a tua frequência vibracional interior à frequência do sonho realizado. Esse é o passo 2. É contigo, isso ninguém pode fazer, tá bom? Isso é uma coisa que você tem que fazer. Mas como, Mai? Pensar positivo se tudo à minha volta está negativo? Eu recebo muito essa pergunta. Só que, se você só pensar positivo quando tudo tá bem, que diferença faz? Você não é um mago, você não é um alquimista, você não é uma pessoa diferenciada. Não tem diferença nenhuma de você para qualquer outra pessoa, porque todo mundo pensa positivo quando tudo tá bem, quando o seu desejo é realizado, quando a vida tá maravilhosa. Agora, quando vem uma dificuldade, aí quase que 100% das pessoas, 99% das pessoas vai reclamar, vai brigar, vai espernear, vai reagir de forma negativa. E aí vão dizer, isso é normal, isso é normal. Eu não aceito isso como normal, porque na minha programação, que eu já estabeleci para mim, a Mai Andrade, ela responde positivamente até as situações aparentemente negativas. Até nas adversidades, a Mai Andrade encontra um motivo para agradecer. Até nas adversidades, a Mai Andrade encontra um motivo para ser feliz. Até nas adversidades, a Mai Andrade aprende e cresce e evolui com aquilo. Eu não aceito que o mundo externo determine como eu me sinto por dentro. E se é uma situação triste, Mai, muito difícil, eu sempre olho para as situações e digo, o que isso veio me ensinar? Como isso vai me tornar mais forte? Vida, eu estou de peito aberto para você. Me ensina com essa situação. Eu não vou naturalmente para a reclamação, eu vou naturalmente para o aprendizado. Isso já é automático dentro de mim e pode ser automático dentro de você também se você reprogramar. Então não tem lógica, não há lógica. Na minha mente hoje não tem sentido uma pergunta dessa. Como é que eu me mantenho positivo se tem uma coisa negativa? Não tem sentido. Não há sentido, não há lógica. Eu não compreendo essa pergunta. Eu não compreendo. Porque a maioria das pessoas fica feliz quando está tudo feliz. Fica triste quando está triste. Tudo está triste. Então eu sou uma sacola, uma folha seca jogada ao vento. O vento dá para a direita, eu vou para a direita. Dá para a esquerda, eu vou para a direita. Entende que não há sentido nessa pergunta? Você tem que se virar, dar os seus pulos para mudar a forma que você vê a situação. E isso é dentro de você. Eu não posso garantir para você que a vida não vai trazer desafios para você. Eu não posso, seria irresponsável da minha parte, porque a vida ela é assim, ela é feita de contraste. A vida é desse jeito. Você acha que não acontece comigo também? Acontece bastante. Porém, já é no meu automático. A vida está aqui para me ensinar. O que eu posso aprender? O que tem dentro de mim que precisa ser limpo? O que tem dentro de mim? Qual a oportunidade de crescimento que essa situação difícil está me trazendo?
Dessa situação só coisas boas sairão. É uma coisa que eu já falo. Ah, tá difícil, tá ruim. Dessa situação só coisas boas sairão. A minha mente já vai automático para isso. Por isso, para mim, não tem sentido algum eu achar que é normal. Eu não sou folha seca. Eu não sou um fantoche da vida. Eu sou um ser humano. Eu sou uma consciência desperta que sei que se eu me entregar para a negatividade, a minha vida vai ser negativa. Eu vou perder tudo que eu construí até aqui com a minha positividade interna. Compreende, gente? Não é sobre negar suas emoções, é sobre ter uma atitude madura, uma atitude sim positiva, uma atitude equilibrada, emocionalmente inteligente. E não infantil, não ficar chorando, não ficar se vitimizando diante das situações. Percebe que não há sentido essa pergunta? Como vou me sentir positivo numa situação negativa? Não tem como, não tem como. Ah, como não tem como mais? Significa que eu vou ter que ser negativo? Se você deixar o controle da sua vida, o controle interno das suas emoções, para o que está acontecendo externo, você vai ficar triste. É o normal. Mas se você despertou sua consciência e você se tornou piloto das suas emoções, da sua consciência, você está desperto, você vai dizer o quê? Dessa situação só coisas boas sairão. A vida não acontece comigo, a vida acontece para mim ensinar algo. Eu tenho certeza que tem coisa boa vindo. Aí você assumiu as rédeas da sua vida. Aí você assumiu as rédeas de como você se sente, de como você reage sobre isso. Então, esse é o passo 2. Você precisa assumir o controle da sua vibração. E o controle da sua vibração você assume de acordo com as suas emoções, a forma interna que você vê os eventos externos. Eu não posso controlar os eventos externos na minha vida e você não pode controlar os eventos externos na sua. Porque eu não estou aqui no mundo sozinha criando. Tem um monte de gente, 8 bilhões de pessoas criando. O que eles criam me afeta, o que eu crio afeta eles. Por isso que quanto mais gente positiva no mundo, melhor o planeta Terra fica. Porque as pessoas positivas criam o planeta Terra positivo. As pessoas positivas criam uma convivência positiva melhor para todo mundo. Pessoas negativas criam ambientes tóxicos para elas e para o planeta. Então, se você deseja viver num mundo melhor, seja você a mudança interna. Seja você aquele que vai priorizar a sua reprogramação mental ser positiva, para que essa pergunta nem entre em cogitação para você. Porque você já sabe, aconteceu uma coisa, entre aspas, ruim, vamos ver, a vida está me ensinando algo, o que eu posso aprender com isso, de que forma eu posso sair mais forte disso. Dessa situação, só coisas boas sairão. Já fala isso automaticamente. E aí você não vai ficar, mas por que isso aconteceu? E ficar chorando. Não é assim, gente. Então vamos lá. O passo 3 é exatamente isso, gente. É receber. Conforme os Abrahams falam. E como é que eu vou receber? Eu vou receber observando as oportunidades que a vida vai trazendo para eu agir na direção do meu sonho. Exatamente. Então, primeiramente, você compreende o processo de manifestação, você faz um ajuste vibracional interno e o 3 você recebe através das suas ações. Mas qual ação, Mai? Ação que esteja congruente com a frequência dos teus sonhos. Um exemplo, por exemplo, vou dar o exemplo. Quando eu queria comprar o meu apartamento, eu fiz o quê? Eu comecei a pesquisar. Isso é uma ação que você faz. Eu comecei a pesquisar opções, fui pesquisando na internet opções e fui olhando as opções para que eu pudesse ajustar mentalmente as minhas visualizações, as opções que eu queria. E aí eu peguei características de outro apartamento, fui montando na minha mente, meio que como se fosse um quebra-cabeças. As minhas ações estavam assim. Porque as pessoas que não acreditam, elas não partem para ação, elas ficam assim, não tem dinheiro mesmo. Aí elas deitam. Eu não queria, mas não tem dinheiro. Percebe? E senta a bunda na cadeira e não faz nada. Não faz nada, não luta pelos sonhos delas.
porque o sonho já morre quando ele começa a nascer. O sonho coloca a cabecinha para fora, mata o sonho. Como que mata o sonho? Nem age, nem se permite sonhar, porque já diz que não tem dinheiro. Ah, eu nem vou lá ver porque eu não tenho dinheiro mesmo. Aí se deita para trás e já se dá por derrotado. Eu não sou assim. Eu não sou. Posso não ter o dinheiro, posso não ter o recurso, porque eu sei que o recurso vai ser provido, porque eu sei que a minha parte eu estou fazendo, que é o ajuste vibracional e a ação congruente de receber o que eu quero. Eu ajo como se eu já tivesse, porque eu vou procurar. Eu não tenho. Eu fui procurar o apartamento, eu não tinha dinheiro para comprar o apartamento. Eu não tinha. E aí eu comecei a procurar, falei com o corretor, fui visitar, fui ver as opções, feirão de imóveis, pesquisar em sites e tudo mais, fazer a minha parte. Aquilo que estava dentro da minha capacidade humana de fazer, as minhas ações. Percebe que a lei da atração não é só você ficar mentalizando e sentar a bunda na cadeira? Não. Quais são as suas ações? O que você fala durante o dia? Escreve o que você já tem, que já é assim, ok? Agora que eu já expliquei essas três etapas, o vídeo vai ficar bem longo. Vamos lá para como foi que eu manifestei, tá? Então, a primeira vez foi o seguinte: primeiro apartamento que foi alugado, eu comecei a visualizar. A gente já tinha temporariamente um ano, a gente tinha voltado para o Brasil, a gente estava morando nos Estados Unidos, num apartamento bem simples. E aí a gente voltou para o Brasil e a gente estava procurando um apartamento para alugar em Brasília. E aí eu comecei a visualizar, eu quero um apartamento bonito, assim, assado, que tenha cenário bacana para eu gravar meus vídeos. E aí eu comecei a ter algumas características de visualizar. E procurar também, e pedindo para minha centelha me auxiliar nisso. Aí a gente encontrou um apartamento já mobiliado, tão bonitinho, tão lindo, isso para alugar. E aí a gente olhou o valor, parecia um valor bom, que naquele momento ali cabia no nosso orçamento, né? E aí a gente foi para alugar o apartamento. Só que como a gente tinha morado muito tempo fora do Brasil já, a gente estava assim, sem crédito, sem comprovação. O temporariamente humano ainda estava se ajustando porque era MEI e tinha tinha ultrapassado o teto de ganhos e a gente estava ajustando isso com o contador, então não tinha muito como comprovar a minha renda, dar uma segurança para quem queria alugar o apartamento. Então aí foi uma loucura, gente. A gente teve que correr de um lado para o outro, fazer seguro para que a pessoa lá, o dono do imóvel, se sentisse seguro de alugar pra gente. Mas teve uns percalços ali no caminho, mas eu já visualizava agradecendo que já estava no apartamento novo, visualizando que eu já estava gravando os vídeos e tudo mais. Aí tudo se desenrolou, a gente conseguiu alugar o apartamento. Depois de um tempo morando lá nesse apartamento, aí eu decidi que eu queria uma casa. Poxa, eu quero uma casa com quintal e tudo mais, e mais espaço, com mais quartos. E aí, nesse sentido, lembrando, isso tudo eu já sabia, conhecia as leis, sabia como era o processo de manifestação da realidade, sabia que não depende do meu dinheiro e nem depende das circunstâncias atuais que eu estava vivendo, que dependia apenas de eu fazer a minha parte, ajustar a minha frequência vibracional, e minha centelha divina, que olha lá de cima e vê as opções, sabe fazer chegar até mim aquilo que eu quero. Pronto. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi no caderno da gratidão, agradecendo que a gente tinha se mudado para nossa casa nova, que ela era uma casa grande, que tinha jardim na frente, jardim atrás. Eu desenhei o quintal como eu queria uma piscina num determinado local ali do quintal, lado esquerdo, assim, olhando de frente, um parquinho, muita grama no quintal e do lado direito uma cama elástica. Eu desenhei, gente, a casa, a planta da casa, o quintal e o quadrado da piscina, o parquinho e a cama elástica. Eu desenhei no meu caderno da gratidão. Eu visualizava. Aí, gente, a gente foi chegando ao fim do nosso aluguel do apartamento e aí a gente começou a procurar casas, mas nada agradava, até que a gente achou uma que impressionante. O quintal era idêntico ao quintal que eu havia desenhado e também
só faltava cama elástica, mas tinha piscina no exato local que eu desenhei, tinha um parquinho no exato local que eu desenhei e o quintal era todo gramado, com grama, com bastante espaço, bem como eu havia descrito na casa, no caderno da gratidão, agradecendo como se já fosse. Então isso é uma outra técnica que você pode utilizar para manifestar a sua casa dos sonhos, agradecer como se já fosse real. Então, aí o que aconteceu? A gente conseguiu alugar a casa, alugamos a casa. Aí eu fiz um vídeo mostrando para os meus pais que havia alugado aquela casa grande, que eles poderiam vir me visitar, ia ter quarto para todo mundo. E aí a minha mãe falou assim: filha, eu vi que esse quintal é bem grande, eu posso levar de presente para as crianças uma cama elástica? Que ela estava trabalhando com aluguel de camas elásticas para festa de aniversário. E aí eu falei: pode, mãe, pode trazer sim, as crianças vão adorar. Aí trouxeram e os rapazes foram lá e montaram a cama elástica no exato local que eu havia desenhado. Eu nem falei nada, quando eu fui ver a cama já estava montada exatamente naquele local. Então, você viu que eu não pedi para minha mãe, eu não fui atrás de comprar uma cama elástica, simplesmente tudo foi se encaixando para se corresponder à minha vibração de que existia uma cama elástica lá. Sim, estava parte do desenho que eu havia feito no meu caderno da gratidão. Compreende que quando você faz sua parte, o universo faz a dele. É um jogo, gente. É um time de futebol não é só um jogador. Você não está jogando sozinho. Tem você, tem seu eu superior, tem as forças universais. E aí, ok, isso foi a segunda vez que eu co-criei, que foi alugado, né? Primeiro o apartamento, depois a casa. Aí, depois de um tempo nessa casa, eu decidi, poxa, quero comprar algo para mim. E aí pensei, vou comprar um apartamento. Vou comprar um apartamento porque é um imóvel, um investimento. Se eu quiser realmente morar fora do país, é mais fácil de cuidar de um apartamento do que uma casa. Vamos lá comprar um apartamento. E aí eu falei pro Elcio, falei: amor, vamos comprar um apartamento. Aí sempre ele um pouco mais racional que eu, ele: mas com que dinheiro? Como é que a gente vai comprar? Aqui em Brasília os imóveis são caros. Eu falei: não importa, eu não preciso de dinheiro para comprar, eu só preciso que a minha centelha, eu me conecte com a minha centelha e a centelha vai providenciar os meios necessários para que isso se realize. E aí, ok. Aí comecei a pesquisar, a visualizar como eu queria o meu apartamento. Eu não tinha uma ideia tão clara, então o que é que eu fazia? Eu visualizava alguma característica e eu imaginava subindo como uma pecinha de quebra-cabeça para minha centelha. Tá aí, mais um pedaço. Aí vinha uma outra ideia e dizia: isso eu quero na minha casa, no meu apartamento. Aí eu visualizava e subia como uma pecinha de quebra-cabeça. Eu falei: tá aí, centelha, as peças estão aí, agora você monta para mim e me entrega de volta. E aí a gente começou a visualizar e a pesquisar também com corretores de imóveis, a visitar apartamentos. A gente tinha o dinheiro para comprar? Não tinha. Aí a gente conseguiu ver um financiamento com um correspondente da Caixa Econômica e o correspondente falou: olha, pela renda de vocês, pelos ganhos de vocês conseguem financiar até R$1 milhão. Aí eu, ok, então vamos lá, vamos olhar. Começamos a olhar e os apartamentos de R$1 milhão não me traziam alegria, não queimavam no meu coração. E eram muito apertadinhos, eu não me sentia bem, nada me agradava. Depois da gente ter visto vários apartamentos, aí um dos corretores falou assim pra gente: ele já tinha mostrado tantos e a gente não tinha gostado. Aí ele falou assim: tem um outro aqui, só que ele tá bem acima. Ele tá R$1.720.000. Olha só R$720 mil a mais do que o que a gente já tinha aprovado pela Caixa. Aí eu falei: mas eu quero ver. E aí quando ele mostrou o vídeo, eu fiquei apaixonada. Eu disse: eu quero ir lá conhecer o apartamento. Aí nesse momento o Elcio olhou para mim e disse: mas amor, tá passando muito e a gente não tem para cobrir esse valor aí. Eu falei, ele falou depois para mim, não falou na frente do corretor, né? Que você não fala essas coisas na frente do corretor. Aí eu, ok. Falei: quero ver. Aí o Elcio falou: amor, mas a gente vai ver se a gente não tem dinheiro. Nunca faça isso, gente. Vá ver, mesmo se você não tem o dinheiro. Porque você não sabe os caminhos que o universo faz para que aquilo venha para você.
Se você já decretar que não pode porque não tem dinheiro, você já não vai manifestar, mesmo com 100% de certeza que não vai ser seu. Mas se você entender como funciona o universo e de que os recursos vão ser providenciados para que aquilo venha para você, aí sim você pode ir lá ver o apartamento. E a gente foi ver o apartamento. Entramos lá e me apaixonei. Eu me apaixonei tanto por aquele apartamento que eu ia meditar, eu esvaziava totalmente a minha mente. E de vez em quando aparecia uma imagem, um pensamento do apartamento. E eu ficava tentando limpar e eu dizia assim, ai, esse apartamento está me impedindo até de meditar, porque eu não conseguia parar de pensar nele. Então era minha centelha insistindo que não era para eu desistir do apartamento. Eu tentei desistir do apartamento, mas a centelha não deixou eu desistir. Porque era dia e noite eu pensando, sonhando, era algo muito forte no meu coração que dizia que era para ser aquele apartamento. Aí comecei, tinha um vídeo no YouTube desse apartamento, um vídeo no canal do corretor. E eu ficava assistindo esse vídeo, visualizando eu abrindo a porta do apartamento, andando nele, indo até a cozinha, abrindo a torneira da cozinha, da pia da cozinha, e me visualizando gravando vídeos lá, sempre já como se fosse real, já naquele momento ali, não é algo para o futuro, eu já estou vivendo lá. Aí eu falei assim para o corretor, falei, será que ele aceita? Ele falou assim, olha, se vocês querem para garantir, vocês assinam um contrato onde vocês dão 10% do valor como uma entrada, assina um contrato de promessa de compra e venda e vocês têm que 45 dias para pagar o restante. Aí eu não tinha nem os 10%. Aí eu falei assim, você aceita 100 mil reais? Que era o que a gente tinha, 100 mil reais. Você aceita 100 mil reais? Aí ele falou assim, o corretor falou, eu acho que ele não vai aceitar não, porque ele já tinha uma pessoa que queria o apartamento, assinou o contrato e não pagou. Então ele está passando para vocês porque vocês vão pagar, então ele não vai querer fazer por menos de 10%. Aí eu falei assim, mas só tenta. Aí eu falei assim para minha centelha, se o apartamento for para ser meu, ele vai aceitar esses 100 mil, né? Faltando os 70 mil, né? Ele vai aceitar os 100 mil. Aí eu fui para massagem, para soltar a resistência. Fui para massagem, recebi uma massagem gostosa, soltei a resistência, fiquei lá de boa. E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, quando eu saí da massagem, ele aceitou. Aí eu disse, agora não tem mais volta, a gente vai assinar esse contrato. E fomos assinar o contrato, dando os 100 mil reais que a gente tinha, que era tudo que a gente tinha naquele momento das nossas economias. E o Elcio ficou nervoso, eu confesso que eu fiquei nervosa também, mas a minha confiança na minha centelha divina e no sobrenatural e no processo de manifestação das coisas é tão grande que o Elcio perguntou, amor, e se a gente perder esses 100 mil? Eu disse, se perder, da onde veio, vem mais. Vem mais. Essa é uma sensação de que você se desapega do dinheiro, porque você sabe que o dinheiro não é material, o dinheiro é uma energia e que se você souber lidar e trabalhar com essa energia, nunca vai faltar para você, porque você não lida com o dinheiro como se ele fosse uma coisa física, mas sim como se ele fosse uma energia, e energia você só tem que sintonizar na frequência dela e ela vem para você. Não tem segredo, gente, é fácil, é simples. Depois, claro, que você reprograma sua mente, mas se tiverem crenças que te impedem de entender a simplicidade da coisa, aí você vai dizer, aí eu faço para você que já tem dinheiro, mas lembrando só, eu não tinha antes, eu só estou aqui hoje porque reprogramei, porque eu entendi como funciona e hoje a minha mente, ela já trabalha ao meu favor e não contra mim. Ok, vamos lá. Aí assinamos o contrato lá, demos os nossos 100 mil, lembrando que já tínhamos garantido da Caixa, que a correspondente disse que ia conseguir 1 milhão, já tínhamos dado 100, ainda faltava 620 mil. Da onde que a gente ia tirar isso em 45 dias? Vários processos aconteceram. Não foi fácil, eu confesso para vocês, às vezes a gente dormia, acordava, mas um dia passou e nada aconteceu, o tempo está passando, os 45 dias estão passando e a gente vai perder nossos 100 mil. Mas até que um dia eu acordei e quando eu acordei de manhã, com aquele processo ali de meditativo, de pensamentos vazios, só para deixar que a minha centelha, né, falasse comigo, aí veio um download, uma ideia.
Veio assim, como se fosse aquelas letrinhas do Matrix. Desceu tudinho assim, o download, o cérebro captou, fez a ideia veio. Veio a ideia. E aí, o que eu tinha que fazer? Faz uma live assim, 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 abre inscrições, faz um preço promocional e assim, assado cozido, e vai ser isso aí, um desafio. E foi quando nasceu o desafio da pulseira vermelha. Porque eu lembrei, eu vi no Google, quando eu acordei, veio essa lembrança. Você se lembra que você tinha uma pulseira vermelha e você fez, e foi assim que viralizou o teu canal, e foi assim que você fez, e veio todo o método que eu tinha que fazer. Não foi um método, uma coisa pensada intelectualmente, não, foi uma inspiração que veio naquela manhã. E aí eu peguei a foto antiga do Google, de anos atrás, eu fazendo a primeira vez sozinha. Eu nunca tinha ensinado para minha audiência o desafio da pulseira vermelha. E aí eu fui, e eu tava com um fogo tão grande dentro da minha barriga, assim, uma energia tão forte. Liguei um Instagram, sem avisar para ninguém, sem fazer nada, nenhum processo de lançamento formal. Eu só liguei no Instagram e eu comecei a falar. E eu abri as inscrições, naquela época era jornada 21 dias, eu abri as inscrições que estavam fechadas e com um valor promocional. E, gente, de verdade, juro para vocês, em um dia, foi 250 mil reais, que eu nunca tinha visto antes. Até aquele momento, Temporariamente Humana fazia 100 mil reais por mês, naquele momento. E em um dia, porque eu precisava de que a energia do dinheiro me encontrasse para suprir uma necessidade, veio uma corrente de abundância tão grande. E em um dia, 250 mil reais. Aí veio esse valor e eu digo, legal. Aí a gente já foi passando para o dono do apartamento para ir pagando. Aí a gente fez depois, lembrando para você, a Temporariamente Humana só fazia 100 mil mês naquela época. E quando a gente... E lembrando que esse valor de 100 mil mês não é direto para o bolso da mãe, não. Era um valor que a gente fazia, que ainda tinha que pagar equipe, ainda tinha que pagar imposto, ainda tinha que pagar um monte de coisa. Só para você ter uma ideia, o imposto é muito alto que se paga no Brasil para infoprodutor, em torno de quase 20%. Então, ok, ainda tinha tudo isso. E veio a mais em um dia, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Aí depois passou e a gente fez a Escola do Alquimista. E, gente... foi 400 mil reais naquela Escola do Alquimista. Eu fiquei assim, disse, eu nunca vi isso acontecer. É outro nível, foi outro nível. A gente estava ali já há mais de ano, só fazendo 100 mil por mês. 100 mil por mês e não passava desse nível. E era suficiente para eu viver numa casa alugada, num apartamento alugado, para ter meu carro, para ter o meu filho na escola particular, uma vida confortável, mas eu não tinha minha casa própria, eu precisava de uma entrada maior e a casa própria vinha, né? E aí, ok, aí veio, só que ainda faltou um valor para pagar pro dono do imóvel. E a gente conseguiu conversar com ele e ele foi assim muito simpático e foi assim um milagre. Ele confiou em nós sem nem nos conhecer e a gente dividiu em 4 cheques o valor restante que faltava, e eram cheques altos, gente, de quase 100 mil reais. Ele dividiu aquele valor em 4 cheques, aceitou que a gente se mudasse para o apartamento antes de terminar de pagar esses 4 cheques. Então eu nunca tinha contado de uma forma tão detalhada como tudo aconteceu. Muitas pessoas olham e dizem assim, a Mai comprou um apartamento hoje ele está avaliado em 2,5 milhões, né, o apartamento. Na época a gente comprou ele por 1.720.000, porém ele era mobiliado, reformado, alto padrão, apartamento muito, muito de luxo, maravilhoso, que eu amo, até chamo de Estela, né, a alma do apartamento Estela. E hoje ele está avaliado em 2,5 milhões. Mas as pessoas olham e dizem, Mai comprou, é porque ela é rica, porque para ela é fácil, ela já tem. Mas você não sabe os paranauê que a gente teve que passar para chegar lá. Mas tudo isso confiando sempre na centelha de que a providência ia vir. E uma coisa que eu aprendi sobre o dinheiro, não sei se é com todo mundo, mas comigo é assim.
eu percebo que isso faz com que eu não tenha foco no dinheiro em si. Eu percebo que acontece o seguinte comigo. Eu foco no que eu quero e não na quantidade de dinheiro. Então, o que eu quero manifestar? Naquele momento, eu queria um apartamento de 1.720.000 e eu não tinha o dinheiro todo. Então, eu foquei no apartamento, eu disse, o dinheiro é com a centelha que vai providenciar. E tudo foi sendo providenciado. A gente fez lançamentos que nos deram um faturamento muito elevado em relação ao que a gente estava acostumado. E, gente, nunca mais a Temporariamente Humana voltou para esse de 100 mil reais. A gente aumentou o nosso nível vibracional financeiro, a régua aumentou. Então, quem tem medo de tomar riscos, de assumir risco, não aumenta a régua nunca. E você tem que aumentar a régua sim, assumir risco. O risco vem quando você aumenta a régua. Aí depois você sofre aquele primeiro risco, que é o impacto, você consegue aumentar a régua e você estabiliza num novo nível. Você fica assim, eu morava num apartamento de R$1.500 e pagava na luta. Agora mudei para um de 2.000 e agora eu tô pagando suave, tô pagando bem. Parece que minha renda se ajustou naquilo ali. Então não tenha medo, porque vai se ajustar sim. Tem que aumentar a régua. E aí aumentamos a régua, aumentou também os ganhos da nossa empresa, aumentou os nossos ganhos. E foi assim que a gente manifestou o nosso primeiro apartamento comprado mesmo. Hoje a gente a gente já pagou mais da metade dele e ele continua, alugado, no Brasil, em Brasília, nosso querido apartamento que a gente ama muito. E vamos para o último caso de manifestação, que foi a nossa casa nos Estados Unidos. A nossa casa, a gente mudou para cá e em menos de um ano a gente já comprou o nosso imóvel aqui. Que é uma coisa assim que a maioria das pessoas passa anos para comprar. Não, Aqui tem uma restrição um pouco maior em compra de imóveis. Você tem que ter score, você tem que ter pontuação, são várias coisas diferentes do Brasil. Então, o que aconteceu? Eu decidi que eu queria comprar a nossa casa aqui. A gente estava morando de aluguel e algumas coisas foram me deixando insatisfeitas e eu disse, centelha, da mesma forma que se a gente conseguir manifestar no Brasil, não tem diferença de terra, de país para centelha. As mesmas forças universais que me ajudaram a manifestar um apartamento quando eu só tinha 100 mil, um apartamento de quase 2 milhões, vão me ajudar a manifestar a minha casa. Aí eu comecei a pesquisar os preços em média das casas e comecei a pesquisar o tipo de casa que eu queria, no local que eu queria, no bairro que eu queria, nas proximidades que eu queria. Aí eu pensei, eu quero perto de supermercado, perto de coisas que sejam fáceis, porque quando tiver neve eu não quero ter que me abalar lá do alto da montanha para vir para cá. Perto da escola do meu filho, perto da freeway, da highway, que se eu quiser sair de carro, eu tô perto. Eu comecei a ver. E aí as minhas exigências eram altas e eu comecei a perceber que com menos de $1 milhão eu não conseguiria comprar uma casa do jeito que eu queria. Aí eu comecei a repetir um mantra dentro da minha mente. Eu falava assim, ó a importância da reprogramação mental. Eu falava assim, eu moro em uma casa de $1 milhão. Eu moro em uma casa de $1 milhão. Eu moro em uma casa de $1 milhão. Você vê que cada manifestação teve meio que uma técnica um pouco diferente. Nessa foi como eu senti minha centelha me intuindo a falar sempre. Sempre que você falar, você diz, eu moro em uma casa de $1 milhão. Não é que eu vou morar, tá entendendo? Não é futuro, é aqui, é agora. O ponto do poder é o agora. Então, eu moro em uma casa de $1 milhão. Eu falava, eu moro em uma casa de $1 milhão para mim mesma. Eu não falava para os outros, eu falava para mim, E aí, comecei a pesquisar, aí fui ver com uma corretora de imóveis daqui o que precisava, porque não custa nada você perguntar, porque o que eu vejo que as pessoas, elas já param ali, elas já dizem assim, não tem dinheiro, aí deita a bunda na cadeira e não faz mais nada, e fica esperando um milagre da vida para alguma coisa, não tem atitude nem sequer mental de acreditar, nem se permite sonhar, nem para se divertir imaginando. E aí eu fui na corretora, perguntei o que era necessário, ela pediu nossos papéis e tudo mais.
E aí levou a gente uma vez num lender, que é como se fosse um corretor, que ele advoga por você para conseguir com os bancos um financiamento para você, né? E mesmo que a gente tinha o nosso apartamento do Brasil, mesmo que a gente vendesse aqui em dólar, gente, $1 milhão é 5 milhões de reais, e o nosso apartamento do Brasil valia metade disso, né? E aí eu tinha uma coisa, eu não queria vender o meu apartamento do Brasil, porque eu tenho um objetivo de acúmulo patrimonial na minha mente, que eu também fico falando, já existe isso dentro de mim, já é real, né? E aí eu pensei, se tiver um apartamento de $1 milhão, mais o do Brasil, que eu deixo alugado, assim, assado, cozido, assim, aí eu fiz as contas lá e digo, nossa, vai ser o patrimônio que eu quero ter. Ok, e lembrando sempre que isso é interno, você decide internamente. E junto com a tua centelha, as pessoas acham que estão sozinhas. Você não está sozinho, gente. Você tem Deus do teu lado, você tem as forças do universo. O teu trabalho é ajustar a tua frequência vibracional interna, e a mente determina a tua frequência, né? A mente e os sentimentos. Aí, ok, fui pesquisar e esse lender, ele falou assim, ó, do jeito que tá aqui, nem que vocês dessem 50% do valor da casa, nenhum banco ia querer financiar para vocês, nenhum banco. Ok, nesse dia eu confesso que entrei no carro e chorei. Eu chorei e eu falei assim, eu acho que talvez eu tô forçando, eu pensei, eu tô forçando, talvez não seja esse o caminho, ou vamos esperar mais um ano e tudo mais. Ok, aí voltamos para casa. Eu já havia meio que relaxado, soltado esse sonho, e aí ok. Aí passou em torno de alguns dias, eu não lembro quantos dias, e a nossa corretora, ela ligou e falou assim, ó, eu tenho uma outra possibilidade aqui que não é pelo banco, é uma coisa que só existe aqui nos Estados Unidos, e ela explicou lá, não vou falar muitos detalhes para não ser tão pessoal como é que é, mas era algo que você faz direto com a construtora, né? E não envolve os bancos, mas que vocês vão precisar dar 10% do valor. Aí, ok. Aí a gente foi e olhamos as casas que essa construtora tinha. Tinham 2 casas disponíveis. A gente viu as 2 e elas eram maravilhosas. Inclusive, eu já tinha tido uma visão de ver o Alex segurando o corrimão da escada, e era um corrimão moderno, né? Um corrimão de ferro preto, fino, linhas retas. E quando eu vi aquele corrimão, eu disse, é essa. Foi aqui que eu vi o Alex de pijama segurando o corrimão, quando eu visualizei, quando eu pedi para Deus, para a fonte, me mostrar a casa que eu ia morar aqui. E então eu estava só tomando posse daquilo que o destino já estava me reservando, de que o futuro provável já estava esperando por mim. E aí, ok, aí ela explicou como é que precisaria fazer. E agora, a gente não tinha vendido nosso apartamento do Brasil, ele estava alugado, e como é que a gente vai conseguir o valor dos 10% para dar para comprar essa casa? Aí, novamente, veio uma torrente de prosperidade para nós. A gente fez um lançamento muito alto, que foi muito bom, maravilhoso, 2 na verdade, 2 em seguida do outro, que foi uma renda maior do que o que a gente estava acostumado, que eu só tinha visto esse nível de prosperidade na época que eu comprei o meu apartamento de Brasília, e depois tinha estabilizado. Não voltou para o que era, ficou bem acima do que era, dos nossos números, né? Porque lembra, a régua aumenta. E aí a gente conseguiu fazer o dinheiro suficiente para manifestar esse apartamento, essa casa aqui dos Estados Unidos. Ainda estava faltando uma pontinha de dinheiro para completar o valor que a gente precisava para pagar a entrada dessa casa nos Estados Unidos. Aí o meu marido falou assim, o Elcio, amor, será que não vale a pena? Vamos ver se, quem sabe, a gente faça um empréstimo no banco, e a gente, no próximo lançamento que a gente fizer, ou quando tiver mais folgado, a gente já quita de uma vez esse empréstimo. Ok. Aí ele falou assim, mas eu não sei, eu não gosto de fazer empréstimo em banco. Eu falei, mas amor, se foi isso, tá faltando esse valor ainda, então vamos lá, vamos fazer.
Só que ele não ligou para o banco, não tomou atitude ele só conversou comigo. Aí ele veio falar comigo depois, no mesmo dia que ele ele tinha comentado comigo numa noite anterior. No dia seguinte, ele veio conversar comigo com os olhos cheios de lágrimas, emocionado. Ele disse: amor, um milagre aconteceu. A gerente do banco mandou mensagem oferecendo uma linha de crédito especial exatamente do valor que está faltando para a gente. Parece que o banco adivinhou, ouviu nossa conversa, alguma coisa aconteceu, porque é exatamente isso e está muito bom. Juros bem baixos e essas parcelas aí a gente vai pagar suave, de olho fechado, dá pra gente. Eu falei: nossa, amor, você quer mais? Você quer mais comprovação do que essa? Das portas se abrindo pra gente? Aí ele disse: realmente, agora eu tenho certeza que é Deus que está dando essa casa para nós. Aí tudo foi fluindo. Então percebe que não foi: mas tinha dinheiro, peguei, eu dei. Não, sempre é algo para elevar a tua régua, sempre é algo além daquilo que você pode, né? E esse foi meu depoimento em relação a como cocriar a casa. Eu espero que algumas das dicas que eu passei aqui possa fazer sentido para você criar tanto uma casa alugada, ou uma casa comprada, ou o apartamento que você deseja. Para mim, gente, eu sei que pode parecer para você números muito altos, mas para mim hoje representa o tamanho da minha fé, da minha confiança na minha centelha divina. O tamanho da confiança na minha centelha. A minha centelha fala assim para mim: mãe, você não tem que olhar para o dinheiro, não olha nunca para ele. Olha para o que você quer, o que você quer proporcionar para sua família. Qual o tipo de lar que você quer que seus filhos morem? Onde você quer morar? Qual é o estilo de vida que você quer ter? Você quer viajar quantas vezes por ano? Você quer ir para onde? Para qual lugar? Não olha para o dinheiro. O dinheiro é barato demais, mãe. Olha para o que você quer e deixa comigo, que eu vou providenciar o que você precisa. E aí, gente, o tamanho da minha confiança na minha centelha passa $1 milhão com certeza, gente, com certeza. Então a confiança não é no dinheiro, a confiança não são nos recursos físicos, a confiança é em quem está do outro lado do sobrenatural, nos auxiliando aqui no mundo físico. Quando você entender isso, você vai parar de ter medo de realizar os seus sonhos, porque não é o dinheiro que realiza os nossos sonhos, é a nossa centelha divina. O dinheiro é servo da nossa centelha divina. A nossa centelha divina, ela comanda o dinheiro e você vai receber a quantidade de dinheiro necessária para suprir as suas necessidades e os seus sonhos. Então não é sobre o dinheiro, é sobre onde você quer morar. Qual a qualidade de vida que você quer para você, para os seus filhos, para a sua família. É isso que importa para a sua centelha divina e não o dinheiro que você vai gastar com isso. Então, conselho que eu dou para você, se você quiser pegar, já visualiza, já começa a morar hoje na casa dos seus sonhos, no apartamento dos seus sonhos. E não pense em como vai ser. É perda de tempo pensar em como, pensar nos recursos. Eu vejo pessoas falando assim: eu vou procurar uma casa de acordo com as minhas condições. Errado. Errado. Não é de acordo com as tuas condições. É de acordo com o desejo do teu coração, o desejo genuíno, verdadeiro do teu coração. As condições serão providenciadas. E eu quero deixar uma recomendação para você também, que você possa, quem sabe, ler o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, porque esse livro fala exatamente sobre isso, de que a gente tem que se conectar com o fluxo da abundância divina e que esse fluxo que vai prover os recursos para nós. O seu foco não deve estar nos recursos, o seu foco deve estar no que você quer e compreender o processo de manifestação, que existe uma substância amorfa, um éter no universo. É desse éter que tudo se manifesta na matéria, é desse éter que tudo se cria na vida física. E não é dos recursos que já estão manifestados. Os recursos vão ser providenciados para suprir a demanda que você tem. Então a minha relação com o dinheiro hoje é essa. Ele vem para suprir aquilo que eu desejei de qualidade de vida para mim, para os meus filhos, para minha família, para quem frequenta a minha casa,
para os meus amigos e familiares. E é isso para mim, sabe, gente? É dessa forma que eu entendo. De verdade, eu espero que esses relatos possam trazer para você mais confiança na sua centelha divina. Confiança de que dentro de você, você cria o que você quer viver fora, tá? Não é sobre você ostentar, não é sobre você... Pode até parecer que é a ostentação da Mai, pra quê uma casa de $1 milhão? Pra quê um apartamento de R$2 milhões? Gente, faz sentido pra mim. Se não faz sentido pra você, porque provavelmente a sua régua precisa crescer um pouco mais. Você talvez não está se vendo de forma tão valorizada. E outra coisa também, para mim, isso representa a qualidade e o nível da confiança que eu tenho na minha centelha. É muito fácil você confiar na sua centelha para uma coisa de R$1. Agora, confia na tua centelha para uma coisa de R$1 milhão? Aí a tua confiança vai ser realmente testada, entendeu? Então, se eu tô aqui compartilhando com vocês, eu preciso ser o primeiro exemplo disso, de confiança na centelha. E eu quero ser inspiração para vocês. Mais uma última dica que eu queria deixar, nós temos lá no nosso outro canal, Centelha Divina TV, um vídeo que é um relato de um seguidor nosso que manifestou com o exemplo da manifestação do meu apartamento. Ele se sentiu motivado, ele manifestou um apartamento para ele. E ele morava junto com os amigos, dividia aluguel com os amigos e decidiu que ele queria morar sozinho. Mas dá uma olhada lá, tá bom, gente? No canal Centelha Divina TV, eu vou pedir para deixar ou nos comentários ou na descrição do vídeo o link desse vídeo, para que você possa se inspirar também e entender que você pode sim escolher onde você quer morar e a sua centelha divina pode manifestar isso para você, tá bom? Um beijo da minha centelha para a sua, nunca esqueça que você nasceu para ser feliz.